Olá, bem-vindos! Começando mais um programa O Evangelho. Hoje falaremos sobre mediunidade. Consulta aos mortos, física quântica, hipnose, adivinhação, espírito de adivinhação, mágica. Falaremos sobre misticismo. Tudo isso que envolve o espiritismo recente, do kardecismo, e o espiritismo egípcio babilônico lá atrás. Uma síntese desse assunto à luz da escritura ou escrituras, que não é sagrada, que não é mística, mas que tem essência, que tem lições morais para a nossa conduta, nosso viver. Para começar esse programa, vamos cantar, já que falaremos em espíritos. Vamos cantar uma linda canção que fala do Espírito único, a terceira manifestação do único Deus. Vamos cantar Santo Espírito. Espírito desceu do céu em plenitude de poder, e o Pentecostes fez brilhar a luz, e multidões puderam crer. Fiéis em Cristo sem qualquer temor, saíram todos a pregar e conseguiram, mesmo em luta e dor, final vitória conquistar. Oh Deus bendito, hoje também receberão de Deus constante amor e graça para testemunhar. Oh Deus bendito, hoje também vem conceder-nos tua graça e teu poder. Eis nossa prece.
Santo Espírito, a trindade das manifestações, e ao invés de 2 testamentos, Velho e Novo, Antiga Aliança e Nova Aliança, entendemos obviamente pelas Escrituras e não pelos homens, e não pelos bispos, e não por Constantino, e nem por Lutero, e nem por Calvino, nem por Seymour, nem por Franciscon, nem por Brana, nem por Davi Miranda, nem por Malafaia, nem por Bezerra, nem por ninguém. Absolutamente ninguém. Augusto Nicodemos, nenhum deles. Lembre de todos, os que foram, os que estão, nem por Benny Hinn, nem por Billy Graham, por ninguém. Pela Escritura, a Escritura nos mostra 3 manifestações, 3 vindas da pomba. E nós estamos na última. E aquele que rejeitar após isso não terá uma nova chance. Meus amados, prestem bem atenção. É gente que não tem noção, né? Me liga ao vivo. É gente que não se põe no lugar de ninguém, gente egoísta, que acha que eu tenho que atender eles 2, 3 horas da manhã, inclusive. Vamos lá. Eu quero começar esse tema que é importantíssimo. Importantíssimo, mediunidade. Vamos lá? Eu conversei um pouco em Criciúma com os irmãos sobre isso, conversei aqui em casa com algumas pessoas, e já faz um tempo que eu tenho estudado sobre isso, não é de hoje. Há muito tempo eu tenho contato com isso, vejo isso, e vocês vão ver ao decorrer desse estudo. Eu vou começar com as refutações do sistema religioso. Aqueles que não são espíritas usam muito, e nós, que somos do Evangelho, usamos também para refutação quando a mediunidade deixa de ser sensorial, de sensibilidade, de discernimento, e passa a ter contato com espíritos. Obviamente que esses espíritos são pós-dimensionais, não são dessa dimensão, são transcendentais, ou no mínimo místicos. As pessoas acreditam que através da mediunidade, que todos são médiuns, basta desenvolver, uns mais, outros menos, mas que a grande diferença está na forma com que você lida com isso. Então eles vão dizer, se você de repente começa a ter muita fome, começa a ficar obeso, se você perde a fome, começa a ficar anoréxico, muito magro, você está tendo um ataque, uma tentativa de espíritos, de pessoas que querem falar com você, que querem te transmitir alguma mensagem, alguma cura, alguma direção, alguma ciência, algum desenvolvimento, ou melhorar a sua vida, ou até mesmo espíritos maus que querem lhe perturbar, pessoas que morreram e que fizeram o mal nessa vida e agora vêm aí te atormentar no seu sono, pessoas que têm muitos sonhos atacados pelo império do mal. E aí vem toda a questão de guias, vem toda a questão de nomenclaturas, de umbanda, de quimbanda, de magia negra, de candomblé, de várias ramificações. Tem esoterismo, tem quiromancia, hidromancia, enfim. Há uma série, uma sequência muito vasta, muito farta. Muitos pregadores pentecostais utilizaram-se da mediunidade, do espiritismo, mesmo nunca tendo sido espíritas, mas influenciados, tentaram ser bons médiuns, na tentativa de ajudar pessoas falando da vida delas, um pouco de vaidade, querendo mostrar que sabe da vida das pessoas, e usaram isso para o mal. Outros tentaram usar para o bem, como William Branham, que caía nas suas pregações, ficava fraco, as pessoas tinham que segurar ele lia a mão das pessoas, passava a mão, enfim, adivinhações e outras coisas mais. O fato é que existe a mediunidade, existe isso, mas isso pode ser usado para o bem ou para o mal. Alguém pode usar isso com hipnose ainda e com outras artes mágicas, técnicas, homiléticas, dialéticas, várias questões envolvidas para provocar o principal da persuasão, que é o emocionalismo,
e com isso ganhar prosélitos para sua denominação, para sua ideia, para o seu círculo, sempre visando poder, sempre visando dinheiro, sempre visando aumentar o seu império. Estou falando de pessoas que usam Bíblia e que se dizem pastores, outros já morreram e outros ainda existem, sempre vão existir, usando técnicas da mediunidade, ou usando a sua mediunidade, ou outros não, outros são charlatões mesmo, como vocês devem lembrar, aquelas profetadas visagens e revelamentos de adivinhações mesmo, de chutômetro mesmo, né? Existem técnicas matemáticas para isso, a pessoa nem sabe, nem fez curso, mas tem essa capacidade, eu tenho essa capacidade incrível de fazer somatórias, de pegar dados, de probabilidades, de estatística, de gráficos. Você nem percebe, mas você vai somando coisas, dados, características da vida da pessoa e vai chegando a conclusões. E aí quando você fala, a pessoa acha que você viu misticamente a vida dela. Então, se eu quisesse usar isso no sistema religioso ou mesmo aqui fora, eu ganharia muito dinheiro com isso e as pessoas achariam que eu seria então um super homem de Deus. Eu sou um homem de Deus, mas achariam então que eu sou um homem que tem o contato direto. Essa canalização, a gente já vai ver porquê do termo canalização. Então veja, você pode usar isso para o bem ou para o mal. O Espiritismo diz que todos são médiuns, não é verdade. Eles falam assim para que as pessoas todas despertem isso dentro delas, mas não é verdade. A verdade, e até existem escritores espíritas que concordam no que eu vou falar, é que existem pouquíssimas pessoas que têm essa sensibilidade e essa habilidade sensorial, esse senso para ajudar outras pessoas. E fazem isso de acordo com a sua religião. Então, vai ter o católico espírita que vai ajudar para o seu círculo, vai ter o espírita kardecista que vai ajudar para o seu círculo, vai ter o crente espírita, vai ter o crente médium que vai ajudar para o seu círculo pentecostal, neopentecostal, enfim. O fato é que a gente vai ver agora à luz das escrituras o que existe, o que não existe, o que é, o que não é. Tá bom? Então, para começo de conversa, a pessoa estava num lugar, numa festa, começou a se sentir mal e não sabia que na verdade os espíritos estavam contactando ela. É o processo, é o dom, é o chamamento, a vocação mediúnica, e a pessoa não tem sensibilidade, não tem conhecimento para distinguir, para discernir. Ela ficou mal de uma hora para outra. Alguém engordou, emagreceu de uma hora para outra. Alguém está tendo, como já disse, pesadelos. Alguém vê vultos, ouve vozes. Enfim, há uma grande mistura entre o que é demonologia, que são espíritos imundos que estão aqui embaixo perturbando as pessoas, como sabe essas crianças que apertam a campainha, quando você vai ver elas sumiram? Aperta a campainha, você vai abrir a porta, elas Então esses são os espíritos que estão aqui, porque os demônios mesmo, como está em Apocalipse 1, Apocalipse 1, 2, e como está em Apocalipse 12, quando a mulher estiver no deserto, o dragão vai passar a cauda e vai derrubar a terça parte das estrelas. Isso não aconteceu. Não é retroativo. Vai acontecer. Coisas que brevemente vão acontecer. Virão ainda esses demônios que estão para cair. E é por isso que a grande tribulação e a perseguição que vem aí serão bem piores do que os dias de hoje. Hoje já é terrível, mas a gente está aqui com legiões de espíritos imundos que perturbam as pessoas, que se passam por pessoas mortas para perturbar a vida das pessoas, que enganam, que imitam vozes, que contam histórias e que confundem as pessoas. E quando você consulta isso, você dá brecha, dá liberdade, você dá aval para que eles te enganem. Assim como o pastor, quando põe o microfone na boca do endemoniado, tá? Quando o pastor põe a boca, dá voz para o endemoniado, porque vem de ninho de demônios, quando dá voz para eles, eles fazem o circo. Eles fazem o entretenimento, é tudo o que eles querem. Aí eles enganam, aí eles chegam a dizer, como é que é teu nome? Lúcifer. O erro da Vulgata Latina de um padre que colocou Lúcifer, que depois virou nome de Satanás, que na verdade significa estrela da manhã, que é o nome de Jesus, que nome não, é o título de Jesus, é o status de Jesus. Não é de Satanás. Jesus é a estrela da manhã, apenas ele, unicamente ele. Como está em Apocalipse, está no Novo Testamento uma outra citação. Mas as pessoas vão pegar esse Lúcifer e vão, a partir daquele padre, parece satanista, no erro da Vulgata Latina, Isaías 14, vão trazer. Aí você vai entrevistar o demônio, que muitas vezes é armação, muitas vezes é hipnose,
Basta você ir no YouTube, a gente já mostrou isso aqui. No curso Desteologizando tem uma aula sobre psicologia com o nosso querido irmão José Carlos Bastos, um exímio terapeuta, que fez um trabalho muito bom comigo nesse vídeo. Se não me engano é a aula 31 ou 32. E a gente mostra as técnicas de Charcot, a gente fala sobre Freud, a gente fala assim, tudo resumidamente, só o que interessa. Eu tenho dito a vocês que eu tenho combatido o misticismo, tenho falado sobre física quântica e a gente vai falar muito sobre isso, hipnose, mediunidade. E hoje veio a calhar esse assunto importantíssimo. Então, para começo de conversa, não existe essas sensibilidades para isso e para aquilo, com fome, sem fome, passou mal, viu vulto. Tem coisas que são espíritos imundos, tem coisas que são absolutamente normais, mas o espiritismo, na tentativa de fazer o proselitismo, acabam, infelizmente, ensinando as pessoas que qualquer coisa é um sinal para mediunidade. Infelizmente, são os proselitistas espíritas. Está errado isso. Isso é um equívoco, isso é um grande engano. Aos espíritas e à LBV, nosso carinho, nosso afeto pelo trabalho de caridade que fazem, estão corretíssimos no que diz respeito à caridade. E inclusive vocês espíritas que estão chegando aqui através desse vídeo, quero vos apresentar. Meu nome é Áquel. Esse trabalho aqui, esse projeto que é trabalho, chama-se EQ Orgânica. Somos milhões de pessoas que maldosamente estão sendo chamadas de desigrejadas, tá? E nós estamos saindo do sistema religioso do tripé templo, dinheiro e hierarquia para a verdade do evangelho, que é da graça sem lei, de graça sem dinheiro, para fazer comunhão, koinonia, amizades puras, sinceras. Isso é o foco de nossas reuniões como igreja, como congregação. E caridade, caris, sempre caridade, nosso foco. Aliás, contamos com vocês na parceria para fazermos um trabalho de ação social como está correndo aqui nas letrinhas aqui embaixo, que faremos no centro de todas as cidades. Hoje, maçonaria, LBV, espiritismo são lembrados como aqueles que fazem a caridade. E a igreja cristã muito aquém disso. E quando tem um grupinho batista, presbiteriano, metodista, católico, carismático que faz algum trabalho de ação social, faz para proselitismo também, para trazer por seu círculo. Nós faremos porque é a única religiosidade de Deus. Deus não tem religião nem religiosidade, mas diz lá em Tiago 1,27, em qualquer Bíblia, qualquer tradução, diz lá em Tiago 1,27 que a verdadeira, pura, imaculada religiosidade, se há alguma religiosidade, algum religamento, alguma religação entre o homem e Deus, se há algum canal, é através da caridade do caráter. Caridade, caráter. Aquele que ajuda os mais necessitados, naquele caso, naquele contexto, órfãos e viúvas, hoje outro contexto, os mais carentes, desde que isso seja feito com amor e não um dinheiro enviado para a África sem conhecer a necessidade das pessoas. Não é, aliás, olha o nosso panfleto aqui, pedindo ajuda a todos, espíritas, católicos, ateus, quem quiser ajudar para a gente fazer esse trabalho social. Vocês ouvirão falar em nós, vocês ouvirão falar no EQ Orgânica, vocês ouvirão falar na Igreja Orgânica, porque faremos esse trabalho no mundo inteiro, só está começando. Agora, dentro disso aqui, quando você faz isso daqui, como eu estava dizendo agora, o que acontece? Você tem uma questão envolvida. Você vai fazer esse trabalho social, mas vai levar para onde? Vai fazer o quê? Não, é prática do evangelho. Só que tem que ter ordem. Eu não posso fazer como diz 1 Coríntios 13, Paulo, um capítulo que vocês gostam muito, vocês espíritas. Eu não posso dar minha fortuna toda para os pobres sem amor. Eu não posso dar o meu corpo para ser queimado sem amor. O amor precisa estar ali. E qual é o amor? O que é amor? É quando eu me ponho no lugar do próximo, é quando eu amo realmente o próximo. Quem está próximo? Eu não posso ajudar alguém na África se o meu esposo, minha esposa, meus pais, meus filhos, meus irmãos, meus tios, meus avós, as pessoas próximas, amigos, vizinhos, estão passando necessidade. Não tenho o que comer, não tenho o que vestir, não tenho o que dormir. Eu não posso assinar um cheque só para desencargo emocional da consciência, só para tirar o peso da consciência. Eu não posso assinar um cheque e mandar para uma instituição de caridade só para limpar os meus pecados, porque não é assim que funciona. Eu preciso do sangue de Jesus, eu preciso do tetelestai, do pagamento dessa dívida através do sacrifício de Jesus e da fé nele. Mas não é só fé, como fez Lutero, que queria tirar o
o livro do amor da Bíblia. Lutero queria tirar o Apocalipse e queria tirar Tiago, o livro do amor. Como era Lutero, hein? Ou aquele que odiava os judeus. Lutero, o pai dos evangélicos, o pai de você evangélico que está assistindo agora, o teu pai, Lutero, que você tanto considera, ou mesmo que você não considere, mas os teus intitulados pastores consideram. Calvino, todos eles, principalmente o Lutero, é aquele que falava que tinha que ser só pela fé. O justo viverá da fé, salvação pela fé, 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 e não falou em obras. E uma ala espírita fanática fala só em obras e não fala em fé no Salvador. Então a gente vai equilibrar isso daí à luz das Escrituras. Vamos lá? Mediunidade, por favor. Começando. Para começo de conversa, se você for até a Wikipédia, você vai ver que mediunidade tem uma classificação ali que eu achei extraordinária. Sabe? Qual é? É a canalização. Como vocês estão vendo aí. Eu vou fazer uma leitura rápida. Muita coisa no Wikipedia não dá para assimilar, outras dá. Eu sempre vejo antes de trazer. Mas basicamente mediunidade é chamado também de canalização, tá? Que designa a alegada comunicação entre humanos encarnados a espíritos desencarnados, ou a manifestação espiritual via corpo físico que não lhe pertence. Então veja, no sentido da mediunidade espírita, não existe. Para nós, não deve existir. Na verdade é assim, existe, deixa eu colocar minha câmera aqui para consertar o que eu falei. Existe, mas não deve existir, é proibido. Nós já vamos ler os textos bíblicos, vamos começar pelos textos. Não deve existir para nós, é proibido, é algo imperativo, não se pode, não mudou. A proibição do Velho Testamento continua no Interbíblico e continua no NT, tá? Então, nesse sentido de canalização entre encarnados e desencarnados, isso existe, mas não se pode fazer. Não se pode fazer. E as consequências de quem faz isso é uma vida de desastre. Uma vida de amor, de caridade sim, de paz sim, mas num dado momento lá na frente vocês terão consequências graves na vida de vocês. Tá certo? Porque quem está fazendo isso mexe com a vida de vocês. E vocês sabem as perturbações que vocês têm, que vocês vão nas palestras e aqueles palestrantes vivem lhes acalmando e dizendo para vocês: não, calma, vocês têm isso, mas é porque vocês são médios, isso é um privilégio, vocês são sensíveis, então vocês têm ataques, os guias vêm, os espíritos vêm, te perturbam. Não, isso não é normal. Deus não nos fez para sermos perturbados por espíritos, nem para vivermos uma vida de perturbação e acharmos isso normal. Essa normalização de consulta aos desencarnados, de conversa, de diálogo, de recebimento aos desencarnados não é normal. Absolutamente não é normal. Então, no sentido que está aqui, existe, mas não pode existir. É proibido, a gente vai ler já, tá? Mas a mediunidade em si, quando você pega no dicionário, tá? Quando você vê a origem etimológica da palavra mediunidade, aí muda as coisas. Porque você já vai ver que mediunidade também tem o significado de sensibilidade da glândula pínea, que foi muito falado por esotéricos, que foi muito falado, é muito falado por pessoas que têm algum cunho religioso esotérico, mas não é. Eu não estou falando com o pessoal transcendental, nem hinduísta, nem, sabe, várias vertentes que acreditam nesses contatos. Nenhum contato entre vivos e mortos, encarnados e desencarnados é certo fazer. Agora, quando na condição da mediunidade, no sentido da palavra, quando envolve a sensibilidade, discernimento para ver a vida de pessoas e ajudá-las, aí sim ela existe. Eu vou provar para vocês como que ela existe e de que forma que deve ser utilizada. Vamos lá. Levítico 20, vamos lá, 20 e 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito, olha só,
de necromancia, está falando de mortos, cadáveres, ou espírito de adivinhação, certamente morrerá, serão apedrejados, o seu sangue será sobre eles. Então, se era para ser apedrejado, se Deus queria naquela comunidade que é a menina dos olhos dele, ele não queria que o seu povo entrasse nisso, mexesse com isso. Ele estava fazendo a lei, 14 e 15 recomendações, que conhecemos como Torá, 10 mandamentos, e que tinham 613 preceitos. Nesses preceitos todos de Levítico, Deuteronômio e Devarim, ele está colocando uma das coisas mais importantes: não mexam com isso. Você vê como Deus é Deus de ordem. Não tem esse negócio de liberdade, eu sou livre, nunca foi. Existe liberdade e irresponsabilidade. Os livres, os anarquistas, os desigrejados, de fato, esses aí vão se perder. Deus é Deus de ordem. Manda apedrejar aquele, isso para a sociedade judaica lá no deserto com Moisés. Manda apedrejar aquele que consultar os mortos. Mas tem dois tipos de espírito aqui: aquele que consulta os mortos e aquele que faz adivinhação por adivinhação, pela própria adivinhação. Quer dizer, se ele está falando assim, é óbvio, e a gente vai ver no decorrer do estudo, que isto existe, tá? Ao contrário do que fala nosso caríssimo padre, o título de pai equivocado, Quevedo, isso existe. Vamos mais. Deuteronômio 18, melhor dizendo, 10 ao 13. Entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro. Aliás, lá no capítulo do dízimo, capítulo 3 de Malaquias, fala que os sacerdotes, que não é para o povo, ensinam que é para o povo, mas está errado, nós ensinamos no curso de Sistematizando que é para os sacerdotes. Aliás, todos os profetas refutaram os sacerdotes. Ali fala que um dos pecados terríveis, Avon, pecado deliberado que os sacerdotes estavam cometendo, era adivinhação e feitiçaria. Os sacerdotes cometiam feitiçaria. E o profeta Miqueias disse que as pessoas adivinhavam e pregavam por dinheiro. Não é o que acontece hoje? Não profetizam por dinheiro, não cobram 10, 15 mil, 20 mil, muito mais que isso para adivinhar coisas e levar mensagens que as pessoas querem ouvir? Pois é. Nem mágico, olha só, nem quem consulte os mortos. Olha só, a especificação de vários tipos de encantamentos, vários tipos de contato com outra dimensão. Olha só como isso existe. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de ti. Que coisa. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Olha o carinho dele. Ele quer que as pessoas estejam longe disso. Ele está pedindo, ele está dizendo. Só morre, só vai ser lançado fora aquele que não obedece. Então, Deuteronômio 18, 10 ao 13. O espírito de adivinhação também aparece lá em Isaías 19, 3, que diz: e o espírito do Egito se esvaecerá no seu interior, e destruirei o seu conselho, e eles consultarão aos seus ídolos e encantadores, e aqueles que têm espíritos familiares e feiticeiros. Olha só o que diz Levítico 19: não vos virareis para os adivinhadores e encantadores, não os busqueis, contaminando-vos com eles. Eu sou o Senhor vosso Deus. Viu? Você aí que já consultou a cigana e coisa e tal. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele e eu extirparei do meio do seu povo. Como que a cigana consegue acertar coisas lá no centro, lendo a tua mão? Me diz isso. Como é que ela lê búzios, cartas e acerta? Porque existe isso, você entende? Existem muitos charlatões, muitos mentirosos, assim, né? Como existe na dita igreja evangélica. Mas existem aqueles que de fato são médiums. E até fez passar a seu filho pelo fogo. Adivinhava pelas nuvens. Aqui é 2 Reis 21, 6.
Era agoureiro e ordenou adivinhos e feiticeiros e prosseguiu em fazer o que era mal aos olhos do Senhor para o provocar a ira. Olha que coisa. Segundo Crônicas 33:6, fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar a ira. Viu? Tem muito mais. A Bíblia é vasta, eu estou citando só alguns casos. 1 Samuel 28:3. Samuel já estava morto e todo Israel o tinha chorado, e o tinha sepultado em Ramá, que era a cidade sua. E Saul tinha desterrado, olha só, os adivinhos e os encantadores. A que nível chegou o rei de Israel, Saul? Então a mulher disse, aqui já é 1 Samuel 28:9. Eis aqui tu sabes o que Saul fez, como tem destruído da terra os adivinhos e os encantadores, pois me armas um laço à minha vida para me fazeres morrer? Depois você pode ler o contexto para entender. Jeremias 27:9. E vós não deis ouvidos aos vossos profetas e aos vossos adivinhos, que não são falsos não, eles acertam, e aos vossos sonhos, e aos vossos algoureiros, e aos vossos encantadores que vos falam dizendo, não servireis ao rei da Babilônia. Tá? Isaías 8:19. Quando, pois, vos disserem, consultai os que têm espíritos familiares, os adivinhos, e murmuram, porventura não consultará o povo a seu Deus? A favor dos vivos consultar-se-á aos mortos? E por fim, segundo Reis 23:24, e também os adivinhos, os feiticeiros, os terafins, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém, os extirpou o bom rei Josias, para confirmar as palavras da lei que estavam escritas no livro que o sacerdote Ilquias achara na casa do Senhor. Você entende? Então era uma luta. Reis que, como Salomão, que foi o pai da bruxaria, acabou influenciado pelas mulheres e dentro da casa do Senhor, que não era para ter sido feita, mas pela dureza dos corações, e por conta da arca, e por conta do povo, e por conta de Salomão ter se colocado na condição de descendente e achar que a profecia era referida a ele, então Deus manifestou sua presença naquele templo. Aí depois ele, com muitas mulheres e concubinas, vai lá e oferece crianças a Moloque, entre outros tantos deuses e divindades. E existem livros de Salomão que falam muito nesse tipo de trabalho. O livro de Enoque, por exemplo, fala que esses espíritos imundos ensinaram os homens a magia, ensinaram os homens a feitiçaria, os encantos, Como que, por exemplo, uma simpatia pode fazer com que você, de fato, consiga fazer desaparecer um caroço, por exemplo, do teu corpo, uma alergia. Como que uma simpatia funciona? Lembra, a minha bisavó foi curandeira, do lado da minha família católica, e fazia aquele trabalho todo de costurar as costas, e dava certo, as pessoas saíam bem, saíam melhores. Então essas coisas existem, tá? Veja que o áquio para dizer que existe é porque existe mesmo. Você sabe que eu sou bem cético nas coisas, Cético, que eu digo, é equilibrado, há de se ter muito discernimento, sempre. Profetiza. Vamos agora mudar um pouco de assunto. Em Lucas 2:36, no período transitório interbíblico, intertestamentário, está escrito: e estava ali a profetisa Ana, filha de Fanuel, da tribo de Azer. Esta era já avançada em idade e tinha vivido com o marido 7 anos desde a sua virgindade. Então veja que a Ana era profetisa. Nesse contexto, antes do Novo Testamento começar, conforme Hebreus 9, no sacrifício de Jesus, no Tetelestai, nesse contexto ainda existiam profetas desse cunho, até culminar no último, João Batista. Então essa profetisa já tinha, o profeta velho testamentário, e aqui ainda é Velho Testamento,
ele tinha vidência, mas as pessoas confundem profeta como vidente, prognosticador. Profeta não é, profeta é aquele que denuncia, o arauto de Deus, o porta-voz que recebe a mensagem do Senhor e passa ao povo, geralmente denunciando o pecado da cúpula, da nata, dos sacerdotes, e entregando também, além dos cabeças tribais, ao seu povo, ao Yahudim. Só que, muitas vezes, essas profecias, essas denúncias vinham acompanhadas de evidência, vinham acompanhadas de acontecimentos futuros que envolvessem todo o povo do Senhor. Por isso, houve a confusão. Nesse tempo ainda, portanto, ainda existia profetisas nesse sentido. Hoje, nós temos uma grande confusão, as pessoas leem a Bíblia como sagrada, ao pé da letra, e querem ser profetas videntes e ficarem aí como mãe de Ná, lendo a vida das pessoas. Isso realmente não existe. Vamos lá. Já no contexto de Apocalipse 2:20, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, que se diz, agora já não é, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então aqui já está falando de pessoas, de comunidades cristãs que eram para seguir o caminho corretamente na doutrina dos apóstolos, mas que deixam pessoas que se dizem profetizas agora, já no Novo Testamento, misticamente enganarem as pessoas, ou por mediunidade ou por farsa mesmo, por pura mentira. Vamos mais. Já em Atos 16, do 16 ao 23, nós encontramos um relato extraordinário para esse tema. Eu estou citando textos que eu sei que vem na cabeça de vocês antes de entrar no tema propriamente dito, tá bom? Chama lá o pessoal para poder assistir esse vídeo. Eu tenho me esforçado e feito o melhor para vocês e eu espero que vocês estejam se alimentando disso. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E não dá? Não é? Os profetas de hoje, aí, sejam da ala espírita ou da ala pentecostal, neopentecostal, dão muitos lucros, não é verdade? E está seguindo a Paulo e a nós, melhor dizendo, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens, eu até sublinhei e coloquei em negrito, que nos anunciam o caminho da salvação, são servos do Deus Altíssimo. Vê como eles acertam. Tá? Então, uma pitonisa, uma adivinha. Veja só, olha o que essa médium vai dizer. Estes homens, olha que coisa, esses homens que anunciam o caminho da salvação, o Evangelho, Jesus, são servos do Deus Altíssimo. Onde foi que ela errou? Em nenhum momento, em nenhum lugar. Acertou peremptoriamente. Só que aí que vem a questão. E isto fez ela por muitos dias. Até que, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, não à menina, mas ao espírito que está nela, imundo de adivinhação: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. E vendo seus senhores que a esperança do seu lucro estava perdida, perseguiram os desigrejados, chamaram de desigrejados, falaram na EBD, lançaram revistinhas dizendo que somos seitas e heresias, né? Prenderam Mário Persona, Áquil e companhia, não é assim? Paulo e Silas, e os levaram à praça, à presença dos magistrados. E apresentando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbaram a nossa cidade. Olha só a jogada, né? A malignidade, a motivação, a difamação. E nos expõe costumes que não nos é lícito receber nem praticar, visto que somos romanos. Olha só, malignamente, astutamente, eles se reuniram, tá? Levaram à praça, combinaram que iam falar no intuito de jogar o povo, a multidão, contra Paulo e contra o seu companheiro de evangelho Silas. E a multidão se levantou unida contra eles. Incitaram o ódio da multidão. É sempre assim. Usam a mídia. Hoje é a praça, amanhã vai ser a TV, o rádio, a revista, a mídia.
usam a mídia, a rede social, a internet contra nós. E a multidão se levantou unida contra eles. E os magistrados, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, publicamente. E, havendo-lhes dado muitos açoites, os lançaram na prisão, mandando ao carcereiro que o guardasse com segurança. Aqui não está o contexto, mas foi logo depois que eles ganharam o carcereiro para o evangelho, aconteceu um terremoto e eles saíram da prisão. Então o Senhor manifesta o seu poder, interfere no livre-arbítrio e livra da prisão quando envolve a igreja toda. Se vier a perseguição e pessoas como eu, supondo, Mário Persona da vida, Caio Fábio da vida, com erros sem erros, nós fôssemos, Frank Viola e outros, fôssemos presos, tá? É obviamente que o Senhor também faria qualquer coisa, nem que fosse um terremoto, para nos livrar, tendo em vista que envolve a igreja toda. Agora, se for um caso isolado que eu busquei, que eu sou culpado disso, aí não. Mas quando envolve a igreja toda, como estava acontecendo nesses dias, e vai acontecer de novo agora nos últimos dias, porque estamos vivendo os últimos dias, pode acontecer essas coisas dessa forma e até muito maiores, mais espantosas, mais sobrenaturais. Em João 1, 45 a 49, você já vai começar a ver a boa mediunidade, entre aspas, tá, gente? Porque mediunidade, quem criou esse termo recente, novo, foi o Espiritismo, falando da consulta aos mortos, falando da comunicação, da canalização entre corporificados e descorporificados. Veja bem, só que existe a sensibilidade, o dom, a rema, a revelação, a visão, não essas que eles dizem hoje, porque Joel 2,28 se cumpriu em Atos 2. Não o pentecostalismo, não o fogo equivocado, não o vento equivocado, mas o Senhor mostra aos seus filhos, o Senhor mostra, o Senhor revela, o Senhor dá direção, e isso para o bem. E existe isso, existe nesse sentido, essa sensibilidade para o bem, que alguém pode ter e usar para o mal. Jesus, por exemplo, sendo Deus, usou isso muitas vezes. Veja só, ao ver Natanael se aproximando, disse Jesus: aí está um verdadeiro israelita em quem não há falsidade. Perguntou Natanael: de onde me conheces? Jesus respondeu: eu ouvi quando você ainda estava debaixo da figueira, antes de Filipe o chamar. Então Natanael declarou: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ele sabia das profecias messiânicas e imediatamente, pela veracidade dos fatos, pelo sinal. Veja que essas adivinhações, entre aspas, aqui no caso é o próprio Deus, é claro, mas essas coisas agora nesse sentido, para a verdade, não acontecem sem propósito. A interferência de Deus no livre-arbítrio, a cura, o milagre, nada vai acontecer sem propósito. Até expulsar demônio, eu não posso provocar isso, eu não posso artificializar. Como eu falei para os irmãos de Criciúma, hoje eles dizem: Senhor, manda fogo. Senhor, manda fogo. Não mandou, eles pegam um isqueiro, pegam o fósforo e tacam fogo artificialmente. Por isso, igreja orgânica, nós não temos artificialização. Nós estamos na verdade, comprometidos com a verdade, e não podemos de forma nenhuma aceitar a artificialização. Certo? Agora veja só. Jesus faz isso com propósito. Tudo que acontece, a cura de uma disenteria, do pai de Públio, de uma febre, de uma dor de cabeça, de qualquer enfermidade, à luz das escrituras, só acontece com propósito. Deus não vai curar Timóteo que está com dores frequentes no estômago. Deus vai curar os descrentes para a salvação, ou quando envolve o seu povo todo, ele faz um terremoto e livra Paulo e Silas da prisão. Ok? Então, aqui Jesus está fazendo isso para provar que ele é o Messias, para que então esse discípulo reconheça ele como Messias, como de fato aconteceu. Reconheceu como mestre, como filho de Deus e como Messias. E seguiu-o. Então, objetivo concluído. Ele não estava ali para adivinhar a vida das pessoas todo dia. Jesus não estava ali para ficar fazendo culto de revelação, culto de adivinhação, nem sessão espírita, nem passe. Jesus estava ali para fazer uma única adivinhação, que na verdade não é uma adivinhação, mas sim uma visão
como Deus do que ele estava fazendo. Isso pode acontecer comigo, já vou falar. Isso pode acontecer com qualquer ancião responsável, qualquer irmão que esteja na frente ensinando. Deus pode mostrar a você a vida de uma pessoa para que você ajude essa pessoa, mas com propósito. Propósito de fruto, de conversão, de transformação. Não é para vaidade minha, não é para as pessoas pedirem um passe para mim, não é para as pessoas verem eu como o super santo, o grande hipnotizador, o Benerim da vida, que cobra R$1.000 para as cadeiras mais próximas desse show, desse espetáculo de mentiras, de grandes mentiras. Hein? Vamos mais? Então, existe a boa e a má mediunidade. A mediunidade em si, etimologicamente, ela existe, mas ela não deve ser feita. Mas existe essa sensibilidade, esse dom, já vou falar. Então eu vou começar aqui, vocês estão vendo aí? Eu vou pegar uma caneta aqui, porque são temas importantes. Experiências quando criança. Vamos lá. Talvez alguém que esteja me assistindo vá, inclusive quando eu falar, vai começar a lembrar disso. Eu tenho um vídeo no YouTube, se vocês não viram, podem ver depois, do meu amigo Vander, que morreu ano passado com 80 anos, onde eu entrevisto ele, ele fala categoricamente que viu o lobisomem. Então tem essas aparições de Boitatá, são espíritos imundos que se corporificavam, principalmente quando não tinha civilização, não tinham grandes metrópoles, né? Ainda nos matões da vida, nos terrenos baldios da vida. Sabe, quando você vai bem para o interiorzão, que não há muita iluminação, lá nos topos das maiores montanhas, nessas escuridões, nesses lugares desérticos, como Jesus foi tentado no deserto, é que esses espíritos ficam. Aquele gadareno, o endemoniado lá com uma legião, ele estava com 3.000 espíritos dentro do templo dele, imagina, e ele estava acorrentado no deserto. Depois se vestiu, queria seguir Jesus. Jesus disse: vai cuidar da sua família. Eu te transformei, agora vai dar testemunho, vai cuidar da sua família. Veja bem, essa pessoa estava onde? No deserto. Então deserto, montanha, meio do mar. Veja, quando Jesus andou sobre as águas, os discípulos disseram: é um fantasma. Quer dizer, existia essa concepção. Essas coisas, essas aparições existem. E por falar em lobisomem, essas coisas todas, eu quero dizer para vocês que quando eu era criança, não sei se minha mãe está assistindo, um abraço lá, minha família, que sempre assiste, mas se ela estivesse assistindo, ela confirma para vocês que quando eu era criança, eu não sei se eu tinha 5, 6, 7 anos de idade, eu contei no meu livro, eu contei em vídeos, na minha biografia, no vídeo que conta o meu testemunho pessoal, no portal. Enfim, tem vários lugares o acesso ao dia que o meu dedo prendeu no banco e uma pessoa falou que eu tinha um chamamento especial e aquilo me marcou muito. E como que eu sei que foi Deus? Foi Deus porque até hoje não saiu da minha cabeça. E exatamente essa imagem é a imagem que me vem cada vez que eu vejo eu no meio dessa grande verdade, desse chamamento para fora. Quando eu vejo aonde eu estou, o que eu estou fazendo, a responsabilidade que eu tenho, lidando com milhares e milhares e milhares de pessoas no mundo inteiro, o quanto que isso está crescendo. Quando eu vejo tudo isso, a imagem que me vem é aquele dia que eu prendi o dedo no banco, dentro do templo da Assembleia de Deus no Bacaxeri, em Curitiba. Mas mais do que isso, quando eu era criança, eu me lembro que vozes falavam comigo. Eu me lembro que eu gravava fita cassete me fingindo de passando por radialista. Eu gostava muito de falar no microfone desde criança. Eu gravava as fitas cassete falando e depois apertava o play lá do som da minha mãe, né, para poder ver se eu falei bem, se eu apresentei bem o programa de rádio. Eu sempre gostei da comunicação. Eu pregava para minha mãe e meu pai no quarto, levava uma cadeira, levava a Bíblia e pregava para eles antes de dormir. Pegava o cabo de vassoura e pregava e falava. Eu pregava para as formigas faziam fileira, não para me ouvir, é claro, elas estavam trabalhando, mas eu pregava para elas e eu fazia cultos com elas, isso muito criança. E vozes falavam comigo, eu ouvia, sabe, coisas estranhas. E quando uma vez nós morávamos ainda no Boa Vista, em Curitiba,
Eu vi 2 senhores, minha mãe disse que alguém estava batendo no portão, que eu fosse atender. Eu vi 2 senhores de terno, gravata e maleta, pareciam Testemunho de Jeová, ou Mormons, ou qualquer outra coisa. E eu disse para minha mãe que eram 2 pessoas de terno e gravata e maleta. Eu não sei quantos anos eu tinha, não sei nem se minha mãe lembra, 6, 7, 8 anos. E esses 2 senhores sumiram. E a minha mãe disse que poderia ser o meu tio Arivilton, tio Sebastião, isso e aquilo, mas eu não achava que fosse não, até pela forma que eles estavam vestidos, os 2 juntos, vieram para divulgar alguma coisa. Acontece que esses homens sumiram quando eu peguei a chave e voltei para abrir o portão. Era um corredor estreito, longo, até hoje existe lá, num consultório que tem na frente, no ponto de ônibus Gago Coutinho, em Curitiba. Acontece que eu voltei e disse para a mãe, eles não estão mais lá. E eu estava brincando com a minha mãe, jogando aquele baralho Mico-Leão Dourado, aquele jogo de memória. E eu brincava com ela na mesa quando eu senti vontade de ir no banheiro, que o banheiro era fora de casa. E quando eu saí da mesa e fui até a cozinha, esses 2 homens estavam sentados no chão, exatamente os 2 homens que eu vi lá no portão, a mais de 50 metros, estavam sentados no chão na porta da cozinha, olhando para mim. Eu levei um susto enorme, vocês imaginam? Eu voltei, falei com a minha mãe veio até a cozinha e não viu nada. Acontece que eu fiquei com muito medo de ir no banheiro. Devo ter guardado a urina para mim. Mas o pior ainda estava para acontecer quando eu vi esses 2 homens, ao voltar a jogar o Mico-Leão Dourado com a minha mãe. Eu vi esses 2 homens na casa de uma mulher, que não vou citá-la, obviamente, e que era a dona da casa onde morávamos, isso há muito tempo atrás. Veja, eu estou com 30 anos. Então, eu vi esses 2 homens conversando com ela. E esses homens diziam, nós fomos lá e ninguém nos viu. Eu escutava o que eles diziam, como acabei de verbalizar e contar para vocês. E eu contei isso para minha mãe ficou estarrecida com a informação, e minha mãe não via nada, e minha mãe guardou isso para si, e ela sabe dessa história. Mais tarde, muita oração, jejum, eu jejuava muito, orava, passava horas falando em línguas e no chão, e tinha muito contato com a questão pentecostal, e eu tive muitos contatos no meu quarto, tanto de coisas boas como ruins. Me lembro uma vez que eu comecei a buscar muito a Deus naquele entendimento ainda que nós tínhamos, e vocês que estão nos assistindo pentecostais ainda têm. E eu me lembro que demônios vinham no meu quarto e eu os repreendia. Muitas vezes vinham, falavam, conversavam, e eu os repreendia, os expulsava, os tirava dali. Então eu passei isso na minha infância, na minha adolescência, entre outros casos que eu não vou contar aqui porque é muita coisa. Mas eu, desde de adolescente, comecei então a ter percepções, de modo que não bastasse a minha inteligência, que Deus que me deu também é um dom natural, de fazer a somatória, as probabilidades estatísticas da vida de uma pessoa, as observações. Eu sempre fui muito observador, faço muitas pesquisas, sabe? Você está falando comigo, talvez você não esteja nem prestando atenção, mas eu sou aquela pessoa que presta atenção em tudo que alguém fala, em tudo que alguém faz, onde ela olha, o que ela faz. E tem uma série de televisão americana que recentemente que saiu, ela se chama Lie to Me, Minta Pra Mim. E essa série mostra o quanto que agora os delegados, os investigadores americanos estão dando muita atenção às técnicas de leitura corporal, leitura labial, leitura facial, naquela questão daquele livro, de uma série de estudos, O Corpo Fala. Então, eu aprendi ainda as técnicas de olhar para uma pessoa sem ela falar nada e saber o que ela está pensando, o que ela está vendo. Eu li sobre isso, gosto disso, me aprofundei nisso, e sempre que tem alguma coisa sobre isso eu estou lendo, vendo, assistindo. Me interessa muito, até para poder desmistificar
vacinar o pessoal, o povo do Senhor, e principalmente refutar e provar para as pessoas que isso não existe, e se existe, não é bom, não deve ser feito assim. Então, como desmistificar, como refutar charlatões pentecostais, charlatões espíritas, tá? Existem os ignorantes, existem os bem-intencionados e os mal-intencionados. Como refutar os mal-intencionados? Como refutar os ignorantes com amor, para que eles também venham para a verdade, para a luz? Como? Eu preciso ir até eles, eu preciso andar com eles. Então, primeiro eu conheço tudo da área deles. Então, estou falando isso para vocês porque desde criança eu tinha esse chamamento. Eu atendi uma irmã de Curitiba, eu não sei se ela está... Santa Catarina, na verdade, mas a filha dela é de Curitiba. E ela veio pedir socorro para mim porque ela ouviu eu falando sobre isso num vídeo antigo e ela disse que a filha dela também tem essas percepções. Acontece que os jovens das faculdades estão indo para o espiritismo porque eles acham que evangélico é o quê? Evangélico é gritão, evangélico é corrupto, só pensa em dinheiro, pastor só pensa em dinheiro, pastor é um safado, mentiroso, trapaceiro, cobra para isso, cobra para aquilo. Mesma coisa os artistas gospel da música. O padre é pedófilo, a história do cristianismo tem muitas mentiras, mais mentiras que verdades. Então a pessoa vai para onde? Para o espiritismo, que faz boas obras, que ainda por cima, quando você perdeu um pai recentemente, uma mãe, alguém que você amava muito, tem a possibilidade do conforto, do consolo, de falar com essa pessoa, de ter contato com os mortos, que na verdade isso não existe. Quer dizer, existe, mas não são mortos que falam com você, não é o teu pai, não é tua mãe falecida que fala com você. Então, essas coisas todas, hoje, me levam a pensar o seguinte: os jovens estão preferindo ser espíritas, as pessoas estão preferindo ser espíritas. E muitos que estão me assistindo agora, antes que me ataquem, vocês espíritas, sejam vocês que estão chegando agora no espiritismo, vocês que já são mais fanáticos, estão há muito tempo no espiritismo, por favor me ouça a verdade do evangelho, que está acima de mim e de você. Preste bem atenção, não se feche num círculo. Assim como as pessoas se fecham no mundinho evangélico, pessoas se fecham num círculo espírita. O evangelho é maior do que isso, o Espírito Santo é maior do que isso. É maior do que todos esses círculos de homens. É maior do que o kardecismo. Então, você chegou aí porque você é uma boa pessoa. A maioria dos espíritas são pessoas extraordinárias. Eu conheci alguns espíritas em Porto Alegre, quando estive um mês lá, que adotaram crianças especiais, inclusive dignas de matéria de televisão, adotaram crianças especiais e fazem um trabalho com essas crianças extraordinário. Eu conheci espíritas que doaram tudo o que eles tinham para uma instituição de caridade, outros abriram uma instituição de caridade e fazem um trabalho extraordinário, doam a vida delas para cuidar de crianças deficientes, de cegos, de deficientes visuais, de deficientes auditivos, ou idosos, asilos, creches, orfanatos, tantos trabalhos sociais. É extraordinário o trabalho que vocês fazem. Então, por essa razão e por essa percepção e entendimento hoje de que o espírito é isso, transparece isso, o que acontece? Os jovens das faculdades de hoje, que são descristianizados através de Nietzsche, de Marx, acabam escolhendo pelo equilíbrio o espiritismo. Escute o que eu vou dizer. Muitos de vocês espíritas queriam ser evangélicos, queriam ser pentecostais, queriam ser neopentecostais. A maioria dos espíritas já frequentaram 1, 2, 3 cultos ou vários evangélicos. A maioria dos espíritas foram católicos de muitas missas. E por que foram parar no espiritismo? Porque não viram caridade nessas religiões. Por que foram parar no espiritismo? Por conta desses afetos, desse consolo, dessa possibilidade de consulta com os mortos e, acima de tudo, pela religião que respeita as pessoas, que não julga as pessoas e que só fala em fazer o bem ao próximo. Só que o evangelho perpassa por aí, mas não é isso. O evangelho é mais do que isso. Então eu estou dizendo que sim, eu desde criança tive essas percepções, eu tive essas visões, eu tenho essa sensibilidade. Era para eu ser um médium espírita, era para eu ser um neopentecostal, adivinhando a vida das pessoas e ganhando dinheiro com isso, dando lucro para mim, não para os meus senhores. Mas graças ao Senhor e graças ao evangelho estou aqui fora para fazer um vídeo como esse e para te tirar disso.
E eu sei que muitas pessoas vão me escrever, vão dessistematizar, vão sair para fora e vão nos ajudar. A todos vocês espíritas, eu vos apresento o Evangelho, que é da graça, que é de graça. Venham com a gente, vamos fazer um trabalho social como igreja. A igreja vai ser honrada. Nós vamos dignificar o trabalho da noiva do Senhor Jesus Cristo, que é uma só. Igreja é uma só. A igreja, a congregação dos gentios, o corpo do Senhor, todos os salvos, o coletivo de salvos serão convocados para a caridade. Nós faremos esse trabalho no Brasil e no mundo inteiro. Vocês saberão e podem vir com a gente